Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao programa Psicologia e Sentimentos. Depois que eu terminei o vídeo anterior, Macetes para Educar a Mente, eu fiquei lembrando de uma pergunta que um dos participantes do grupo de treinamento de sensibilidade formulou, que foi a seguinte: há o risco de alguma coisa dolorosa emergir durante o treinamento? E a pergunta foi muito boa. E eu lembrei, quando terminei o vídeo, e aí resolvi fazer este outro. Porque você pode se perguntar. Algumas coisas podem ocorrer. Por exemplo, tem gente que está treinando, educando a mente, né, meditando, e de repente começa a sentir como se estivesse flutuando ou sumindo. E aí se assusta, tem um sobressalto. O sobressalto é uma reação do sistema que não sabe o que é que está ocorrendo. E aí quer trazer para o conhecido, que é o estado de vigília, consciente. E aí vem um sobressalto. Ou a pessoa sente como se fosse entrando numa escuridão ou numa luz intensa. E aí o sobressalto acontece também. Então tudo isso é natural. Você não deve desviar a atenção focando na escuridão, focando na luz intensa, na sensação muito agradável ou na sensação desagradável. Não deve. Digamos assim, nos primeiros meses do treinamento da mente. Por quê? Porque isso pode ser também interferências de uma área, uma dimensão inconsciente que não quer que você vá adiante, tentando tirar você ou pelo medo ou pela distração. Porque aí de repente você, por exemplo, você começa a visualizar um monte de bolinhas coloridas, lindas, e aí você fica só olhando aquelas bolinhas. Distrai. Você tirou o foco, fica para lá, para uma bolinha, outra bolinha, e aí tira o foco. Então você volta para a respiração. Você se permite sentir, deixa que a sensação permaneça, seja agradável ou desagradável, ela vai cessando. Ela vai cessando. Né? Então isso pode ocorrer. A pessoa às vezes interpreta que o apagando como se estivesse desmaiando. Não, essa sensação como se estivesse apagando, se estivesse flutuando, se estivesse expandindo, representa uma passagem de nível de consciência de um nível para o outro, né? Um outro mais expandido. Então a pessoa apenas deixa, mas volta para a respiração, vivencia aquilo ali. Outra coisa que pode ocorrer, você pode estar treinando, digamos, numa fase em que você está cheio de preocupações. E aí a mente começa a expandir, 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 e de repente você tem a sensação que não há mais preocupações, está tudo resolvido. E é uma sensação extremamente agradável, você tem uma compreensão completa da situação. E não há mais angústia, ansiedade, porque já está tudo resolvido lá dentro. Isso dura às vezes segundos. E aí você vai voltando, voltando, voltando e é como se os problemas voltassem. Mas você já tem uma compreensão daquele outro estado de consciência que lida de uma forma diferente com os problemas, tem uma visão mais ampla, não fica perdida. Esse outro nível de consciência no mar de problemas. Ele está fora, olhando de fora e, consequentemente, resolve melhor. Então, você começa a lidar de uma forma melhor com aquilo que a gente chama de problema, de preocupação. Vai lidando de uma forma diferente, porque realmente vai se tornando diferente. Às vezes ocorre de você estar no curso de alguma situação,
também não agradável, né? E aí você tem alguma experiência em que essa situação de hoje ela se une, se junta com alguma situação já resolvida, né? E aí você compreende que assim como aquela foi resolvida, esta também será. Isso traz uma calma. Ou seja, diferentes eventos psíquicos podem ocorrer, como podem emergir também coisas muito agradáveis e coisas muito desagradáveis. Eu lembro que eu estava num treinamento de meditação e aí estava todo mundo meditando, tranquilo. Terminou o tempo da meditação e a gente foi comentar. Esse não era de silêncio absoluto, havia os comentários no final de cada treino. E aí uma pessoa disse que experimentou uma sensação de estar se expandindo, se expandindo, se expandindo, se transformando em luz. E essa luz que era ela se fundia com uma luz maior que tomava conta de tudo, mas ela permanecia como um ponto de consciência. Esse ponto de consciência tinha consciência de si, ainda era uma estrutura ligada parcialmente ao ego, né? Mas ao mesmo tempo ela sentia tudo mais. E era extremamente prazeroso, que ela disse, eu não tenho como traduzir isso em palavras, né? Mas depois, obviamente, aquilo cessa, né? Porque aquilo está dentro do nosso potencial, do que podemos alcançar um dia, né? Mas depois a gente volta para o estado de consciência que nos caracteriza o cotidiano, porém com a lembrança daquilo e o desejo de um dia conquistar aquele estado de expansão. E aí isso fortalece a vontade de continuar treinando. Em outro grupo de treinamento, a gente estava todo mundo meditando, de repente um grito que parecia daqueles de filme de terror, né? Um grito horroroso, alto. E aí todo mundo saiu da meditação, né? Foi um susto coletivo. E aí a pessoa que havia gritado, ela estava chorando, e aí ela disse, meu Deus, eu estava meditando, estava tão bom, de repente eu me senti aumentando, e aí eu já não estava mais aqui. Eu estava numa carruagem que ia toda disparada e estava sendo perseguida por soldados, ou malfeitores, eu não sei. E eles estavam atirando flechas, e uma flecha me atravessa, e foi uma dor tremenda que eu senti, e eu morri. E depois dei graças a Deus que estava viva, estava aqui, né? O que é que ocorreu com ela? Ela acessou uma memória antiga, uma memória não resolvida. E aquilo veio à tona. Talvez a emergência daquela memória a tenha ajudado, né? E a ajudou em muita coisa, né? Porque depois ela falou que aquela lembrança ela foi estabelecendo conexões com situações da vida, do cotidiano dela. E ela foi conseguindo reformular essas coisas, né? Então ajudou-a a melhorar, a progredir, a tornar-se mais consciente. Naquele momento foi desagradável? Foi, né? Porque foi uma surpresa para ela e para os demais pelo grito, né? Mas que no final a ajudou bastante, inclusive a resolver uma dor crônica que ela tinha no local onde havia sido a flechada, né? Você pode até pensar, isso foi fantasia, foi imaginação, mas que imaginação bendita, né? Que ajudou a resolver uma dor crônica e a resolver outras coisas pelas conexões que foram acontecendo. Então, isso não é comum, isso é até raro num treinamento de meditação, mas pode acontecer. Mas acontece mais adiante, quando a pessoa está mais preparada, porque, obviamente, o ego, ele é protetor, ele é defensivo, né? Então, o ego não permite, na sua parte inconsciente, que material dessa ordem venha enquanto ele não está preparado para lidar com isso.
E aí você pode ficar tranquilo que uma surpresa dessa é dificílima de ocorrer porque o ego fica atento. Agora, na medida em que você se promove, na medida em que você acolhe melhor os eventos mais simples, ele vai liberando eventos mais complexos. Né? E se você faz parte de um grupo de treinamento, o ego se sente mais confiante para liberar. Né? Então é bom também, de vez em quando, estar num grupo de treinamento, ok? Porque coletivamente e sob a orientação de um instrutor, isso é feito de forma mais segura e mais tranquila. Mas você pode fazer em casa. O treinamento é para ser feito em casa também. Porque os grupos de treinamento, eles são temporários, não é para a vida inteira, não é para você ficar dependendo de um grupo, de uma pessoa. Não, absolutamente. É para que você se torne independente, mais autônomo, mais confiante, mais seguro, mais resiliente. Né? Então, o medo pode ser uma estratégia também daquela área que não quer mudanças, para que a gente não vá adiante. Né? Então a gente tem que estar atento para poder perseverar nessa autoeducação, neste trabalho de promoção interior e de configuração do mundo interno de uma forma mais saudável, equilibrada e serena. Um grande abraço e até o próximo.